Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de a gente fazer a atualização do nosso projeto 1001 livros para ler antes de morrer. Encerramos oficialmente o primeiro semestre de 2020 e então vamos trazer aqui para o canal o que foi lido nesses primeiros 6 meses que consta aqui nesse livrão, ok? Nesses primeiros meses do ano eu fiz 5 leituras que estão aqui e aí eu vou mostrar para vocês agora. Bom, vamos lá então, começando por Alice no País das Maravilhas. Aqui nessa ediçãozinha da Zahara a gente tem as duas versões, Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Eu fiz a leitura apenas da primeira parte, Alice no País das Maravilhas. E, gente, que leitura agradável, assim, aquele tipo de história que a gente já conhece, né, de tanto se falar por desenho, por filme, mas claro que a experiência de leitura é completamente diferente, porque ele é uma historinha, assim, digamos que seja infanto-juvenil, mas não tanto, porque ele tem um quê de sombrio, de gótico, e é super interessante porque é aquele tipo de livro que tem camadas, né? Não é só uma menina que segue um coelho branco que vai parar numa terra das maravilhas, não, é muito além disso. Enfim, se eu ficar falando mais vai ser chovendo molhado, vocês já conhecem melhor do que eu essa história aqui. Outra leitura que eu fiz que consta no 1001 livros para ler antes de morrer foi Almas Mortas, do Nikolai Gogol, uma história super interessante de um homem chamado Chichikov, que ele começa a percorrer vários povoados tentando comprar almas mortas. Quem são essas almas mortas? São mujiks, são os servos daquela época que já tinham morrido, mas que ainda constavam no censo daquela região. Para que ele quer essas almas mortas? Não sabemos, vamos descobrir fazendo a leitura. Quem também tá nesse desafio é o Conto da Aya, da Margaret Atwood, uma leitura que eu fiz também no início desse ano. Demorei para chegar nesse livro, esperei passar o hype aí, não quis ir com tanta expectativa, ainda bem que eu fiz isso, porque não foi tudo aquilo que eu esperava, mas é realmente uma história bem interessante. É uma realidade, digamos, um pós-guerra, alguma coisa, em que a sociedade acabou sendo dividida de uma forma bem inusitada, em que as mulheres, por algum motivo, acabaram ficando impossibilitadas de gerar filhos e aquelas que continuaram sendo férteis foram transformadas em aias para poder gerar os filhos de determinadas famílias. Claro que não tem só isso, envolve todo um contexto e é bem interessante, sim, se você realmente não for com toda essa sede, assim, vai ser bom. Outro livrão que tá ali, que realmente não podia passar por mim por mais um ano, é O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Esse clássico do século XX, super conhecido também por causa do filme famosíssimo, né, com Clark Gable, com a Vivien Leigh. Sabe que eu conheci esse livro aqui, essa história, porque um dia alguém me falou assim, ó, sabia que o nome dessa atriz é Vivien também? Eu achava a coisa mais linda, aquela mulher deslumbrante, e aí a partir disso eu comecei a gostar realmente dela, daquela história e me interessar por esse livro, e fiz essa leitura esse ano. Maravilhosa essa leitura e vale muito a pena, eu recomendo demais, demais. Leiam E o Vento Levou, vocês vão amar. Quinto livro que eu li, que consta no desafio 1001 livros para ler antes de morrer, a Sonata Kreutzer, do Tolstói. Gente, esse livrinho aqui, pequenininho, tem pouquinho mais de 100 páginas, mas é aquele livrinho que dá um soco no estômago da gente. Aqui a gente vai acompanhar, digamos que um diálogo, uma conversa entre dois homens que acabam se conhecendo, se cruzando meio que por acaso numa viagem de trem. Um desses homens acaba ouvindo a conversa de um grupo de passageiros ali falando sobre relacionamento, casamento, enfim, até o momento em que ele se envolve naquela conversa, começa a falar e a gente vai descobrir que ele vai defender os seus argumentos e os seus pontos de vista por ter matado a própria esposa, porque ela cometeu adultério. A gente vai acompanhar toda essa viagem e a gente vai entrando naquela atmosfera, assim, daquele homem tentando se justificar e justificar os seus atos, e chega um momento que você pensa assim, meu Deus, em quem eu acredito agora? É nesse imbróglio aqui que Tolstói envolve a gente, e é um livraço, livraço mesmo. E com a Sonata Kreutzer, do Tolstói, eu encerro as minhas 5 leituras feitas nesse primeiro semestre, que estão dentro do desafio 1001 livros para ler antes de morrer. O que a gente faz agora? A gente continua lendo mais esses 6 meses do ano de 2020. Voltamos em dezembro para fazer mais uma atualização, para compartilhar com vocês o que foi que eu fiz de leituras que estão ali naquele livro. E vocês? Vocês fazem esse desafio também? Estão lendo os clássicos? Estão acompanhando? Estão conseguindo cumprir as suas metas de desafio?
Faz um desafio levinho desse como eu tô fazendo. Vem comigo. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.